Este ensinamento contém tudo sobre o Zen e será dividido em vários vídeos. Este é o primeiro vídeo para compreender o Zen. Para estudar Zen, precisamos primeiro saber o que é a mente. A mente é o Buda, e todos os seres vivos possuem mente. Perceber isso é chamado de apontar diretamente para a mente, ver a natureza verdadeira e tornar-se Buda. Então, como é a mente? A mente não tem forma nem aparência, e ninguém a criou, por não ter sido criada imortal. Nossa natureza búdica é originalmente Amitabha. O que é Amitabha? Luz infinita, a natureza búdica dentro de nós, que ilumina todos os fenômenos. Tudo o que vemos é iluminado por essa luz interna. Vida infinita significa que não nasceu nem foi criada. Vivemos incontáveis vidas e ainda temos incontáveis pela frente. Isso é vida infinita. Então, o que é mérito infinito? O que é mérito infinito? Porque é espaço vazio, naturalmente puro, mas sem apego à pureza. Isso é Buda, e isso é mérito infinito. Essa natureza não nasce nem morre, não envelhece nem perece. Ela sempre vê, sempre ouve, sempre sabe. Esse ver, ouvir, saber é totalmente puro. Sem qualquer apego, é apenas saber claro. Tudo que possui forma é ilusório e sujeito ao nascimento e à morte. Se tem forma, tem matéria. Se tem matéria, tem vida útil e acaba desaparecendo. Montanhas enormes, casas altas, carros belos, tudo um dia se deteriora. Mas essa natureza que sabe permanece. Essa natureza conhecedora é o Buda. É a mente, é verdadeiramente você. Este corpo físico é apenas algo que recebemos através do karma e da reencarnação. Portanto, não é o verdadeiro eu. Quando este corpo terminar, outro será tomado. Já assumimos incontáveis corpos e assumiremos incontáveis mais. Samsara, não importa quão belo seja o corpo, um dia ele morre. Quando se realiza esta natureza que sabe, vê-se claramente a alegria quando chega e claramente a tristeza quando vai, sem se apegar. Enquanto houver alegria e tristeza, ainda estamos no ciclo de nascimento e morte. Essa natureza que sabe conhece tudo sem analisar e sem apego. Este ensinamento descreve a mente. A mente é espaço vazio, não nasce nem morre, mas o corpo envelhece a cada segundo. Para estudar Zen, primeiro precisamos entender que a mente é o Buda e viver com essa mente. Tudo que tem forma se desfaz. Portanto, o que não tem forma é a verdadeira forma. Também é preciso entender as leis de Yin e Yang, nascimento, morte e reencarnação nos 3 mundos. Nos 3 mundos existem 2 polos, Yin e Yang, gerando homem, mulher, bom, mal, grande, pequeno, rico, pobre. Isso é dualidade dentro do samsara. Por que o pobre é chamado pobre e não rico? Porque isso é uma prisão da existência, uma lei da criação. Ao morrer, isso desaparece e outro corpo é assumido, onde tudo deve ser reaprendido. Isso é conhecimento, mas conhecimento não é verdade. Sabedoria é verdade. Por que sofremos? Por causa dos 5 agregados: forma, sensação, percepção, formações mentais, consciência. Achamos que este corpo é eu, que estes pensamentos são eu. Quando estudamos demais os textos, acreditamos que somos especiais. Prática exterior é como tentar polir uma telha para transformá-la em espelho. Quando o corpo morre, o próximo deve reaprender tudo isso, é nascer e morrer. Enquanto nos apegarmos a um polo, este é bom, aquele é mau, estaremos presos no samsara. O conhecimento do cérebro pertence aos agregados e é afetado por yin e yang. O corpo tem forma. Apegar-se a ele causa renascimento. Por quê? Porque esquecemos a natureza búdica. A natureza búdica simplesmente sabe estar sempre viva. Esse vazio é o Buda. Ao reconhecer-lo, torna-se Buda imediatamente. Você diz: tenho ganância, raiva e ignorância demais. Então o que é que sabe disso? Se não houvesse saber, como perceberia sua ganância,
raiva e ignorância, esse saber é o Buda. Ganância, raiva e ignorância surgem e desaparecem, mas o saber permanece. E como todos têm esse saber, todos podem se tornar Buda. Então, como se tornar Buda? Reconhecendo que esta natureza que sabe é o Buda. Essa natureza sabe, sempre acordado, dormindo, sonhando, caminhando, sentado, deitado, sempre sabe. Por que sofremos? Porque identificamos o corpo como o eu. Primeiro, achamos que o corpo é o eu. Segundo, buscamos coisas para agradar o corpo. Assim esquecemos verdadeiramente a natureza búdica. Essa natureza não analisa, não se apega a essa liberdade total, é Amitabha. A terra pura está dentro da mente. Quando essa natureza é percebida, a tristeza chega, ela sabe. A alegria chega, ela sabe, sem se apegar. Apego à tristeza igual a samsara. Apego à alegria igual a samsara. Pois são dois polos do yin yang. Tudo que surge apenas saiba claramente e desaparecerá. A natureza búdica, naturalmente, gera todos os fenômenos. Se nada surgisse, como ela existiria. Mas se você se apega ao que surge, continua sendo um ser comum. O que passou, tinha forma, por isso morreu. Não o mantenha na mente. Não espere o que ainda não veio. Este é o caminho dos Budas. Ver a mente e tornar-se Buda imediatamente. A terceira instrução explica os erros que fazem os seres sofrerem para sempre porque não despertam. Essa natureza conhecedora existe em todos os seres. Isso não é igualdade? Todos veem, ouvem e sabem imediatamente até quando um trovão explode. Quem não tem isso? Isto é o verdadeiro real. Esta natureza que sabe é a verdadeira realidade. Ela existe há incontáveis vidas e continuará existindo por incontáveis vidas mais. Por não ter forma, é a forma verdadeira. Tudo que tem forma é ilusório. Os seres acreditam: este corpo sou eu. Meu desejo, raiva e ignorância sou eu. Reprimir emoções com preceitos, concentração, sabedoria é o caminho menor. Mas o caminho supremo é reconhecer essa natureza que sabe, viver com ela 1 dia, 2 dias, 3 dias e tornar-se Buda imediatamente. Hoje, quase ninguém acredita nisso. Depende do karma e da capacidade. Quem já sofreu o suficiente? Desperte. Não se torna Buda permanecendo no samsara. Por quê? Porque não aceitam que a mente é o Buda. Todos os seres têm essa mente. Quem não aceita, permanece como ser comum, correndo atrás de alegria, tristeza, amor, ódio, bem e mal. Reconhecendo essa mente, tristeza chega, você sabe. Alegria chega, você sabe. Acolha tudo e torna-se Buda. Não há outro caminho. Assim, a natureza búdica sempre sabe, claramente. Ela ilumina todas as coisas como um vasto espaço de consciência vazio. Este é o verdadeiro eu, imortal e indestrutível. O corpo envelhece, morre e se decompõe. Sem a natureza búdica, desaparece e vira pó. Esta verdadeira natureza, este saber, não depende de ordens religiosas ou rituais. Achar que só um monge pode alcançar a iluminação é incorreto. Achar que só se pode reverenciar Buda diante de uma estátua também é incorreto. Buda é sem forma, está em toda parte, pode se reverenciar em qualquer lugar. Quando nada mais te prende, tornas-te Buda. A quarta instrução é a prática do Zen do Tathagata. Praticando isso, torna-se Buda imediatamente, não amanhã. A mente é originalmente Buda. Quem não tem a capacidade de ver, ouvir e saber, perceber esta natureza sem forma é perceber o Buda. Como praticar? Primeiro, compreender o saber do cérebro. Ele analisa, julga, elogia, critica, ama o que considera certo e odeia o que considera errado. A prática consiste em reconhecer o verdadeiro saber. Ver, ouvir, saber, enquanto parte lenha, varre, cozinha, estuda, lava a louça, simplesmente permanecer no presente. Se a mente viaja para o futuro ou para o passado, estás perdido, fora do Dharma, ainda no Sansara. O verdadeiro saber. Andar, ficar de pé, sentar, deitar sempre
no presente. O tempo passa, o karma age, mas este saber flui junto, nunca separado. Se estivesse separado, como viverias? Por isso sempre saber claramente, faças o que fizeres, permanece no agora. Às vezes surgem pensamentos errados. Se pensas que são tu e tentas suprimi-los, isso é o caminho menor. No Zen do Tathagata caminho supremo que surge, deixa surgir, surge e desaparece, nascimento e morte. Este saber é o verdadeiro eu, sempre claro, nunca cessa. Sem este saber, como distinguir o certo do errado? Apegar-se ao certo e errado é apegar-se ao cérebro e aos 5 agregados. O corpo morre, o próximo terá de reaprender, mas a natureza que sabe não precisa aprender, ela já sabe. Isso é ver a natureza e tornar-se Buda. Não há outro caminho. Quem ouve isso e desperta já reconhece sua natureza búdica e sabe quem realmente é. Viver com este saber por 1, 2 ou 3 dias, isso é meditação. Isto é Zen. Meditar não é apenas sentar. Ao sentar, a mente começa a desejar estados, visões, experiências espirituais. Isso é certo. Quando se senta em lótus, a própria postura cria o desejo de ver visões, cores, luzes, cenas, budas, espíritos, fantasmas. E então, se pensa que isso é real ou falso. Isso é o demônio dos 5 agregados. Por que o demônio? Porque aparece e desaparece. Tem forma, mas ao sair da meditação, some completamente. O que resta é apenas o saber. Se alguém não reconhece a natureza búdica, não desperta a mente, não recebe a transmissão da mente, então apenas sentar em meditação não acabará com o sofrimento. Quanto mais se senta, mais se perde, mais desejo surge, um único instante de desejo, e os demônios desviam o praticante. No Zen do Tathagata, basta despertar a mente. Meditar com a mente, não com a postura. Nem é necessário sentar. Isso por si só traz libertação total, paz e o abandono de todas as amarras. Tudo que se estudou, abandone, reconheça a natureza que sabe e torna-se Buda instantaneamente. Resumo: para aprender Zen é preciso despertar a mente. Todos os seres têm mente e essa mente é o Buda. Ela sempre vê, ouve, sabe, mas não se mancha e não se apega. Segundo ponto, o saber do cérebro analisa, se apega e precisa ser aprendido. Isso é conhecimento. No próximo corpo, terá que aprender tudo outra vez. Mas a natureza inata de saber nada precisa aprender. Ela sempre ouve, vê, sabe vazia, pura, clara, iluminando todos os fenômenos. Ao reconhecê-la, tornar-se Buda. Seu saber nenhum Buda pode saber por você, nenhum Deus pode saber por você, apenas você sabe. Isso é maravilhoso, percebê-lo? É transcender nascimento. E morte é o caminho supramundano. Quando se desperta, não há mais prática a fazer. Despertar o saber igual a retornar à natureza búdica. Mas se continua desejando praticar, desejando alcançar, tudo se torna nascimento-morte. O mérito se perde e continua vagando no samsara. Por quê? Os seres praticam por tanto tempo e nunca viram Budas, porque praticam a forma e forma não desperta. Pratique o contrário diretamente na mente. Ou que vie saiba. Saiba sem analisar, sem apego, sempre vendo, ouvindo, sabendo. Isso é o Supremo. Os que rejeitam este Dharma, que continuem praticando, continuem sofrendo. Com o tempo, todos encontrarão este Dharma. Este é o Dharma final. Pois, quantas naturezas búdicas existem? Apenas uma. Então, qual é o caminho para se tornar Buda? Reconhecer que a mente é o Buda e tornar-se Buda imediatamente? Sempre assim. Mas aqueles que já realizaram não revelam isso, porque os seres não compreenderiam. Então, deixam que pratiquem e pratiquem, até que um dia despertem por si mesmos. Mas agora, na época do declínio, este Dharma precisa ser revelado, senão ninguém despertará a tempo. Hinayana, Mahayana, Vajrayana, pratique o quanto quiser,
talvez não se torne Buda, pois a natureza que sabe já é o Buda. Mas as pessoas esquecem e procuram fora. Assim continuam no samsara, continuam sofrendo, acumulam mérito para desfrutar, mas desejar mérito é um caminho distorcido. Reconheça a natureza que sabe e você se torna Buda imediatamente. Não amanhã, não depois de amanhã, agora mesmo.